Oi, gente, tô aqui de volta para dar continuidade aí à narrativa a respeito da minha trajetória em busca de uma expansão de consciência, em busca de uma conexão maior com a minha essência, em busca de paz, né? Eu comentei para vocês no vídeo anterior que eu li o livro Emoções Mortais, isso faz mais ou menos uns 4 anos, um pouco mais do que 4 anos. Quando esse livro chegou às minhas mãos, eu estava num momento bem ruim sobre o aspecto emocional, bem ruim mesmo. Como eu disse anteriormente, eu cuidei da minha vida prática, né? E negligenciei a minha vida emocional. Então, nesse momento, eu estava muito infeliz, estava deprimida, estava absolutamente fadigada, emocionalmente falando, né? A vida era pesada, tudo era obrigação e eu não encontrava satisfação em absolutamente nada. Em absolutamente nada do que eu fazia, eu encontrava paz, alegria ou satisfação. Então esse livro me desafiou a sair do lugar onde eu estava e procurar ajuda. Bom, a primeira terapia que eu me submeti foi a psicoterapia, né? A terapia convencional. E assim, eu vou... O que eu quero trazer para vocês é que depois eu me permiti participar de outros tipos de terapia, que são as terapias corporais, porque a psicoterapia, ela vai se deter a trabalhar a nossa psique, né? Então ela vai ficar muito nesse universo da nossa mente, não obstante ela se proponha a abrir o nosso consciente, né? Abrir a tampa do consciente e trazer pra gente todas as questões traumáticas que constam no nosso subconsciente. Tudo isso é feito através da psique, através da nossa mente, né? E foi essa terapia que eu me submeti, primeiramente, e fiz durante algum tempo, e quero dizer que foi absolutamente relevante para o meu processo. Eu tive a sorte de cair na mão de um profissional altamente gabaritado, que em pouquíssimo tempo abriu um portal para mim a respeito das possibilidades e das coisas que poderiam ser feitas para sair daquele lugar em que eu estava. Bom, depois desse processo de psicoterapia, eu me submeti à terapia holística, a um processo de terapia holística. Ainda muito relutante a respeito do que poderia querer dizer tudo aquilo, principalmente no meu primeiro contato com o profissional, onde ele me propôs dinâmicas e exercícios que para mim estavam completamente fora de contexto. Mas a minha necessidade de evoluir e de expandir a minha consciência, de entender de que forma tudo isso podia reverberar de forma positiva em mim, eu permaneci no processo e concluí. E fiz todo o processo, que foi mais ou menos de 12 meses, onde vários exercícios e dinâmicas eram propostos. Tem uma curiosidade a respeito dessa terapia holística, entre outras, que foram muitas coisas, que tinha um exercício que ele propunha, que era que eu anotasse todos os meus sonhos. Então eu tinha que ter um caderninho do lado da cama, para todas as manhãs eu anotar os meus sonhos. E aí logo eu pensei, né, mas eu nem sonho toda noite, né? E aí ele explicou, você sonha todas as noites. A questão é que às vezes você lembra e às vezes você não lembra. E às vezes os sonhos estão relacionados a coisas que aconteceram no dia anterior, um filme que você assistiu, uma situação que você viveu no dia anterior, mas às vezes ela está relacionada com as suas questões de subconsciente, as suas questões traumáticas e coisas que a gente precisa investigar. Falei, tá. Aí, como eu sou crica e cumpro todas as regras, me submeti ao exercício na íntegra e anotava todos os meus sonhos todos os dias. E aí, curiosamente, eu observei que eu sonhava todas as noites com a casa da minha avó e com a minha avó materna.
Mas aquilo foi surpreendente para mim, porque eu pensei, mas como que eu sonho isso todas as noites e eu nunca me dei conta disso? E acontece que a gente acorda, levanta e vai tocar a vida prática e não se dá conta das coisas que estão acontecendo no nosso subconsciente, no nosso corpo, na nossa alma. E aquilo foi curioso, porque, claro, foi motivo para a gente fazer outras dinâmicas a partir daquele sonho, né? E, então, identificar que existia ali uma origem específica de traumas e questões para serem tratadas correlacionadas à minha avó e à casa da minha avó. E assim eu fui colhendo experiências e aí minhas, vivenciadas por mim, a respeito de como essas coisas se dão em nível subconsciente, corporal, energético, e que a gente não se dá conta pela vida que a gente leva, pelo corre e por negligenciar todas essas coisas. Negligenciar o nosso movimento de alma, porque a gente não está com tempo para isso, né? A gente não está prestando atenção nisso. Eu queria voltar um pouquinho na parte que eu falei em que quando aquele livro Emoções Mortais caiu nas minhas mãos e eu estava deprimida, né? Num processo de absoluta estafa emocional mesmo. Eu estava olhando para a morte, que é um termo que a gente usa na sistêmica, na terapia sistêmica, que é o seguinte: a gente emocionalmente está olhando para a morte e desejando que alguma coisa chegue ao fim, que alguma coisa finde na nossa vida, algum processo, alguma dinâmica, algum ciclo que precisa ser encerrado na nossa vida, mas que a gente não tem clareza a respeito disso, e aí a gente tem a ideia de que o que a gente quer é que a nossa própria vida acabe. E nessas dinâmicas a gente descobre que não é isso. Quando a pessoa está olhando para a morte, ela está precisando fechar um ciclo, superar um trauma, tratar uma questão. E não a vida dela que precisa chegar ao fim. A ideia dela não é que a vida dela acabe, mas que aquilo que está trazendo sofrimento acabe. Bom, então, nesse contexto, várias coisas foram sendo desvendadas, né, na minha existência, nas minhas emoções, e eu pude ir tratando de todas essas questões de forma a ir liberando a minha alma. É surpreendente tudo isso, porque não passava pela minha psique, necessariamente. Não passava pela minha mente as coisas. Então, as coisas que eram propostas ali, as coisas que eu fazia, eram dinâmicas e exercícios que não tinham lógica, né? Sobre o aspecto racional, mas tinham como fundamento e como propósito a gente desfazer essas amarras, esses nós de alma, que muitas vezes, através da psicoterapia, não são possíveis serem desfeitos. Porque quando a gente fala em trauma, o trauma nada mais é do que uma situação vivenciada em que você não pôde reagir, o seu corpo não pôde reagir na potência que ele precisava. Então, além do que o trauma é relativo, evidentemente, né? Uma situação de um assalto, por exemplo, várias pessoas podem ficar traumatizadas com aquele assalto, no mesmo assalto, várias pessoas sendo vítimas daquele assalto, algumas ficarem traumatizadas e outras não. Porque isso depende da nossa resiliência e da nossa capacidade de lidar com as adversidades da vida. É por isso que na primeira infância é quando os maiores traumas estão registrados, porque a capacidade da criança de lidar com as adversidades da vida é menor do que a do adulto. E é por isso que ali, nos 7 primeiros anos de vida, onde estão registrados os nossos maiores traumas. Mas ainda tem os traumas intrauterinos,
né, do percurso entre a sua concepção e o seu nascimento. E ainda antes disso, tem os traumas antes de nascer, que são as questões transgeracionais. Pasme, você traz com você, no seu DNA, não só a cor dos seus olhos, a cor dos olhos, dos seus ancestrais, do cabelo, cor de pele e as características físicas, mas você traz memórias traumáticas desses seus ancestrais. Então a gente tem três espécies de traumas. Os traumas transgeracionais, que não ocorreram com você, ocorreram com seus ancestrais, estão registrados no seu DNA. A epigenética já comprova e traz informações a respeito disso. Depois você tem os traumas desde a sua concepção até o seu nascimento, que é tudo aquilo que você viveu dentro da barriga da sua mãe, que está absolutamente registrado em você. E depois os traumas que a gente chama de biográficos, que já é da sua própria história, depois do seu nascimento. E como que você desvenda tudo isso? Como você desfaz esses nós todos numa psicoterapia, por exemplo, onde o exercício é muitas vezes de você rememorar esses traumas. Então, quando a gente vê essas questões energéticas, a gente começa a perceber que, às vezes, ao você rememorar inúmeras vezes esses traumas, você acaba por reativá-los, ao invés de curá-los. Então, nesse contexto, eu passei depois por outras terapias corporais e tal, que eu não vou citar para não me tornar cansativa. Mas a que mais me saltou aos olhos, que foi muito reveladora para mim, foi a terapia sistêmica, né, mais conhecida como constelações familiares, em que eu me submeti ao processo e que me trouxeram revelações absurdas, que nem nos meus piores pesadelos ou nos meus melhores sonhos eu imaginaria que a origem de tudo aquilo estaria naquele acontecimento familiar. Transgeracional, então, uma informação transgeracional que eu trazia comigo de uma dinâmica que se repetia de geração em geração e que podia ser desfeito, aquele trauma, né? E que podia ser curado através dessas dinâmicas sistêmicas. Eu não quero me deter muito a esse tema, terapia sistêmica, porque eu vou trazer isso nos próximos vídeos, um pouco mais detalhado, e posso trazer inclusive a minha experiência pessoal nessa terapia sistêmica. Mas o que eu queria trazer assim de mais importante, que eu acho que é uma quebra de paradigma e que a gente precisa prestar atenção, é exatamente com relação a essa dinâmica do trauma, né? Como que isso acontece, por que acontece, em que dimensão que acontece. Ele fica registrado, então ele acontece numa dimensão para lá da sua psique, para lá do seu entendimento racional. Ele fica registrado no seu corpo, né? Então, o corpo traz memórias traumáticas. É por isso que a gente tem diversas sensações, a gente sente coisas quando a gente se depara com algum acontecimento que nos faz rememorar aquele trauma. Nesse vídeo eu queria mesmo era trazer isso, essa concepção energética a respeito de tudo que está acontecendo à nossa volta, de que nós não temos uma alma, nós somos uma alma encarnadas dentro de um corpo. Então nós possuímos um corpo e nós possuímos uma psique, mas nós somos uma alma e existe um movimento de alma ocorrendo o tempo todo que pode estar não livre, um movimento que não está livre, um movimento que está detido por um trauma, quer seja
transgeracional, intrauterino ou da sua biografia, um trauma biográfico. Eu vou explorar muito mais esse tema depois, especificamente através da terapia sistêmica, que é o assunto que me interessa e que eu quero trazer nesse canal. Mas eu acho que hoje eu vou parando por aqui e falando para vocês pesquisarem um pouco mais a respeito desses temas que eu trouxe e para a gente expandir a nossa mente, expandir o nosso conhecimento, ampliar os horizontes e saber que existe muito mais coisa do que só a nossa mente. Um grande beijo para vocês e até a próxima.